Shalom, tudo bem com você? Hoje nós vamos retomar as nossas lives. Hoje nós estamos no 8º princípio da fé radita. O princípio está em Shemot, que é Êxodo 24:12, e Devarim 31, versículo 9. Devarim é Deuteronômio. Devarim significa palavra e Shemot significa nomes. Mas antes de a gente começar a live, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, deixa seu comentário, diz de onde você está falando com a gente, de onde é que você está assistindo essa live, para a gente interagir aqui. Deixa eu só desligar algumas coisas aqui para não atrapalhar a live. Então, o nosso princípio, nós estamos hoje no 8º princípio de fé erradita. A fé erradita é a fé do monoteísmo. É a fé que só acredita que existe um Deus. Não é um Deus que se transforma em três e três que se transformam em um. É um só e acabou. E está baseada a nossa fé, essa nova linhagem de fé, que é a fé erradita, está baseada em Deuteronômio 6:4, que é a profissão, a declaração de fé de todo aquele que acredita no Deus Errade, no Deus único, tá bom? E o nosso princípio de hoje diz assim, ó: creio com plena fé que a Torá, que se encontra em nosso poder, foi dada a Moshe Rabbeinu. Ontem nós falamos que as palavras de Moshe Rabbeinu são a nossa base de fé, porque foi ele quem recebeu a Torá. E onde é que está isso? Para a gente comprovar, através da palavra de Deus, de que realmente essa palavra foi entregue a Moshe. Está em Shemot 24, que é Êxodo 24, que diz assim, ó, capítulo 24, versículo 12: sobe a mim ao monte e permanece ali. Dar-te-ei as tábuas de pedra, a Torá e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Então, Deus está falando: Moisés, sobe a mim, vem ao monte, à minha presença, e permanece aqui. Eu vou te dar as tábuas, a Torá, que são os mandamentos que ele escreveu para que Moisés pudesse ensinar ao povo. Mas ainda há um outro versículo, que é Devarim, Deuteronômio 31, versículo 9, que diz assim, ó: Moshe escreveu esta Torá e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi. Muitos estudiosos da Torá, eles relatam que esse versículo em especial não foi escrito por Moshe, porque está dizendo que Moshe escreveu, então ele não podia se auto-intitular. Aí os historiadores, os nossos sábios, eles dizem que esse versículo foi escrito por Josué, que é Yehoshua. Esses títulos, esses versículos, esses textos, eles mostram que a Torá ela não nasceu da sabedoria do homem, diferente do chamado assim Novo Testamento, que foi coisa inventada por concílios, muitos autores, pessoas que realmente a gente nunca soube da origem. Essa Torá ela foi dada pelo próprio Eterno e confiada a Moshe, para ele ensinar ao povo de Israel. Deus foi bem claro em Shemot 24, 12, que diz que as tábuas de pedra iam conter a Torá e os mandamentos que escrevi, que o Eterno disse que escreveu para ensinar. Moshe escreveu esta Torá e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi. Então, a Torá, ela é a revelação do Eterno ao seu povo. Quando nós afirmamos que a Torá foi dada a Moshe, estamos reconhecendo que ela possui autoridade divina, porque o próprio Deus chamou Moisés: suba aqui ao monte, porque eu vou te dar as tábuas para você ensinar ao povo. A Torá, ela não é apenas um conjunto de leis antigas ou um registro histórico.
ela é a revelação da vontade do Criador para seu povo. Se você for ler toda a Bíblia, a única parte que foi escrita por Deus foram os 5 primeiros livros, assim chamado Pentateuco, assim chamado Torá, assim chamado Novo Testamento, Velho Testamento, me perdoe. Mas, se você for olhar realmente, a única parte da Bíblia que foi escrita pelo Eterno foi a Torá. Os outros, a Bíblia relata que foram de profetas inspirados pelo Eterno, através do seu espírito, do Ruach HaKodesh. Então, essa Torá, ela é a parte escrita pelo Eterno. Foi dita pelo Eterno e dada a Moisés, para que Moisés ele ensinasse ao povo. Foi no Sinai que o Eterno estabeleceu a sua aliança com Israel e entregou os mandamentos que orientam a vida, a justiça, a adoração e o relacionamento entre Deus e o homem. Então, ela é quem estabelece essa aliança, que faz com que esse relacionamento entre Deus e o homem seja fortalecido. Para você ter uma ideia, há umas divergências de intérpretes da Torá. Alguns acreditam que 613 mandamentos, outros 620 mandamentos, mas nem todos hoje em dia eles podem ser cumpridos e nem todo mundo consegue cumprir aqueles que são dados à pessoa, porque hoje existe a falta do templo e uma das coisas para que o Mashiach retorne é a reconstrução do terceiro templo. Então, para o Mashiach voltar, uma das revelações e uma das profecias do Taná é que o terceiro templo ele seja erguido. Então, para você entender só, a Bíblia, ou a Torá, ela é quem orienta a vida do homem. A Torá, ela é a base de tudo. E hoje, algumas religiões, elas só se ocupam em usar a Taná, que é a Bíblia hebraica, para fazer base aos seus entendimentos, para dar base às suas filosofias, às suas doutrinas. Eles não usam a Taná, que é a Bíblia hebraica, como base de fé, mas sim para dar base aos seus entendimentos, às suas doutrinas. Moshe não escreveu suas próprias ideias. Ele foi um instrumento escolhido para receber e transmitir aquilo que o Eterno revelou. Você não vai achar em nenhuma outra parte de qualquer Novo Testamento alguém falando que recebeu a inspiração ou que revele através de um versículo que Deus se revelou para aquela pessoa e disse: escreva o que eu vou te dizer para você ensinar. Não tem. Não tem. Por mais que você tente interpretar da sua forma, você vai estar errando. Porque a base de fé para tudo, o alicerce de tudo é a Torá. Então, alguns preceitos, alguns mandamentos são divididos. Alguns são para sacerdote, outros são para levitas, outros são para o homem, outros são para a mulher, outros são para a comunidade, outros só podem ser realizados através de sacrifício de animais, e hoje nós não temos porque não temos o templo. Então, esses mandamentos 603 e os 620, dependendo da transmissão e da interpretação rabínica, alguns hoje não são obrigatórios, porque alguns são para judeus, outros são para a terra de Israel, mas existem 613 mandamentos na Torá. Tanto que o meu condomínio aqui, eu fiz um estabelecimento e o número não existia aqui na rua. Eu coloquei 613 o número. Todo mundo ficou se perguntando, mas por que você colocou 613? Eu digo que é um mistério. Esse 613 só entende quem realmente estuda Torá, quem estuda judaísmo, quem estuda a Bíblia hebraica, não quem vive através de trindade e de revelação de pastor. A Torá continua ensinando princípios de justiça, santidade, amor ao próximo e fidelidade ao Criador. Ela não é apenas um livro para estudo, mas uma instrução para ser vivida. Então, existem mandamentos que não são só para ser estudados,
mas você tem que colocar eles em prática na sua vida. A Torá não começa na mente de Moshe, começou no coração do Eterno. Moshe só foi o mensageiro, mas a origem da Torá é divina. Quando abrimos a Torá, não estamos apenas lendo um livro antigo, estamos ouvindo a instrução daquele que criou os céus e a terra. Se a Torá foi dada pelo próprio Deus, ele não muda conforme a opinião das pessoas ou com o passar do tempo. A verdade não acompanha as tendências da sociedade. Ela permanece firmada na palavra do Eterno. Então, meus queridos, essa Torá, ela não muda de acordo com a opinião das pessoas. As pessoas é que usam a Torá para dar base às suas opiniões, às suas interpretações. Ela não acompanha as tendências do mundo hoje. Nós usamos, como estou usando hoje, essa tecnologia de live para transmitir um estudo sobre a palavra de Deus, para a gente edificar a vida das pessoas onde a gente não consegue alcançar. Então a live chega até lá. Mas a Torá, ela não muda de acordo com essas tendências da sociedade. Ela permanece firmada na palavra de Deus. Nós não podemos fazer com que a Torá ela fique adaptada ao nosso molde, ao nosso querer, ao nosso modo de viver como sociedade. Nós é que temos como sociedade se adaptar e viver de acordo com a Torá. Toda geração enfrenta a mesma escolha, seguir a própria vontade ou seguir a instrução do Criador. A Torá não foi dada para limitar o ser humano, mas para mostrar o caminho da vida, da justiça e da comunhão com o Eterno. Quem honra a Torá, honra aquele que a entregou. Se você honrar a Torá e você viver na forma em que a Torá nos ensina a viver, você está honrando ao Eterno. Nós temos uma missão aqui nessa terra, que é retificar o mundo. Nós chamamos isso de Olam Babá, que é o mundo vindouro. Nós temos que fazer o Tikkun Olam, que é a restauração desse mundo. Nós temos que levar essa palavra para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam essa palavra, porque uma das profecias da vinda do Mashiach é que toda a terra esteja cheia do conhecimento do Eterno. Então nós temos que apressar para que o Mashiach venha nos nossos dias. Baruch Hashem. Então hoje nós aprendemos que a Torá foi dada pelo Eterno a Moshe. Ela é o fundamento da fé e da aliança de Israel e dos Erraditas, a nossa linhagem de fé. Sua autoridade é divina e permanece válida como revelação da vontade do Criador. E conhecer a Torá é conhecer mais profundamente o caráter e os caminhos do Eterno. Então, o nosso princípio declara: creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada a Moshe Rabbeinu, o nosso Moshe, Moisés, o nosso líder, tá bom? Que essa live vai ficar gravada, vai ter um link para você baixar o PDF dessa aula, se você quiser estudar depois e ler o PDF dessa aula. Mas se ela fortaleceu a sua fé de alguma forma, deixa nos comentários o que foi que você achou dessa live. Compartilhe essa live com alguém que está na religião e que precisa aprender sobre monoteísmo e fé radita, para que essas pessoas conheçam essa nova linhagem de fé que está se criando, que está surgindo aqui no Brasil. Deixa seu comentário dizendo o que você achou mais interessante desse estudo de hoje, do nosso 8º princípio de fé. E inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, um comentário, se inscreve no nosso canal. Amanhã, 19h30, eu vou estar aqui novamente com o 9º princípio de fé. Já são 8 dias sem parar, fazendo live todos os dias às 19h30, para levar conhecimento da palavra do Eterno para você, para destronar Roma, porque essa é a minha missão. Eu coloquei em meu coração que eu vou destronar Roma, eu vou destruir as mentiras que Roma tem deixado durante 2026 anos na humanidade, inventando histórias, inventando personagens e levando o povo a adorar 3 deuses que se transformam em um e um que se transformam em 3. Inventando mentiras com a palavra de Deus, assim como Daniel 7
se eu não me engano é 7:27, diz que eles iriam alterar as datas, as festas, os tempos, e eles estão fazendo isso. Começaram com o Shabat, mudando o dia de adoração para o domingo, para adorar um Deus Sol, um dia do Deus Solis, entendeu? Minha intenção é essa, é destronar Roma, destruir as mentiras que Roma tem feito, em que me fez acreditar durante muito tempo da minha vida nas mentiras, por falta de conhecimento, mas Baruch Hashem, que Deus me mostrou um caminho, me mostrou uma nova linhagem, um novo segmento para a gente estar levando a palavra do Eterno de forma verdadeira e pura, sem acréscimos, sem tirar nada, somente através da palavra de Deus, tá bom? Shalom Vrahá, Baruch Hashem, e até amanhã, 19h30, tá bom?